Essa é a palavra de hoje. Creio que o Senhor vai falar conosco. Salmos, Provérbios, daí vem Eclesiastes. Último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheios anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Agora é o 2. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir a nuvem depois da chuva, no dia em que tremer os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, e as suas portas da rua fecharem por causa do baixo ruído da moedura, se levantar a voz das águas e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando tremerem o que está no alto e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, que o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebrem a cadeia de prata, e se despedace um copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e ao pó volte a terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, esquadrinhou, compôs muitos provérbios. Amém. Senhor, fala conosco. Revela a palavra, Senhor, nesta noite. Usa-me, Senhor, ser instrumento em tuas mãos. Abençoe todos nós que estamos aqui, aqueles que ouvem agora, assistem este culto, que também sejam alcançados pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Queridos, esta palavra que eu li para vocês, eu já li essa palavra muitas vezes, mas não em ocasiões como essa aqui de um culto, dentro de uma igreja. O lugar que eu mais li esse texto, sabe onde foi? Dentro do cemitério, dentro de uma sala de velório. Sabe por quê? Porque esse texto, ele fala sobre o final da vida. Se você ler Eclesiastes 12, do 1 ao 9, final da vida, quando a vida está acabando. Esse autor aqui, que escreveu Eclesiastes, quando ele escreveu esse texto, ele já estava lá no final da sua vida. Ele já se olhava no espelho e não via mais um homem forte, não enxergava perfeitamente, os seus dentes já estavam fracos, estava no fim da vida. Ele vai falar desse texto, ele vai criando metáforas para falar sobre o final da vida, como que é. Por exemplo, quando escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas, ele está falando sobre a visão. Versículo 2, ele está falando sobre a visão. No dia em que tremerem os guardas da casa, ele está falando daquele momento na vida de uma pessoa bem idosa, que ela já treme, que ela já não tem tanta firmeza nas suas mãos, nas suas pernas. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, se levantar a voz das aves e todas as aves dos cantos se baixarem, ou seja, a sua audição também já está limitada. Versículo 5, como também quando temer o que está no alto, ou seja, quando ele já tem medo das coisas. É interessante essas metáforas que ele faz, justamente para falar sobre o fim da vida. Ele compara a vida, no versículo 6,
como um fio de prata, uma cadeia de prata que se despedaça, uma linha que rompe. Ele vai dizer que é como um copo que quebra, como um cântaro que se despedaça, um vaso de barro que cai e se parte em vários pedaços. Assim ele compara o homem. E depois a comparação mais forte, versículo 7, quando existe a separação do corpo e da alma, do espírito. Ele fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta para o Criador, volta para Deus que o deu. Então o texto de Eclesiastes 12 é um texto que eu já usei várias vezes para falar em velório, porque ele fala sobre a realidade da vida. Todos nós morremos. Quem está entendendo, diga amém. Todos nós. E é bem isso que o autor está dizendo, uma palavra forte e verdadeira. Ele vai falar, e eu quero só me ater no primeiro versículo do texto, com a sua recomendação. Ele dá um conselho aqui. Qual é o conselho que ele dá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é o conselho. O texto começa com essa frase: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Vamos falar isso para alguém? Escolhe alguém perto de você, para essa pessoa guardar na memória. Diga assim para ela: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Bom, primeira coisa que eu entendo com esse texto, já expliquei para você do que se trata o texto, agora vamos falar só desse versículo. Primeira coisa, lembrar. Você sabe que na vida tem coisas que nós temos que lembrar, outras esquecer. A nossa memória, ela funciona, ela parece uma espécie de um arquivo, de um computador, um celular que nós armazenamos as coisas. De vez em quando o celular começa a ficar pesado, né? Apesar que tem gente que tem celular moderno, não acontece esse problema como os meus acontecem, né? Mas às vezes o celular começa a ficar pesado, o que você tem que fazer? Tem que esvaziar tá fraco, esvaziar a memória. O que é esvaziar a memória de um celular, por exemplo? É apagar foto que você tirou, várias iguais, para sair uma boa. Pagar uma foto que você tirou, uma foto que não tem mais importância para você. Eu quando eu vou para o shopping, às vezes, se é um shopping que eu não estou habituado aí, eu tiro uma foto do lugar onde estou estacionado para eu não perder a localização. Mas é uma foto que se apaga, não tem que guardar uma foto como essa. O computador é a mesma coisa, tem arquivos lá que você tem que apagar. Ele só ocupa espaço. O autor está dizendo que tem coisas que a gente deve apagar, esquecer. Existem recordações do passado que não adianta você ficar trazendo para a memória, trazendo em evidência, falar sobre isso, porque só vai te machucar. Algumas pessoas passaram na nossa vida e elas passaram e deixaram uma marca que não foi boa, que nós devemos apagar da memória. Perdoar, esquecer, apagar da memória e pronto. Experiências que nós tivemos lá atrás, frustrações, decepções, traições, esquece, apaga e apaga mesmo. Apaga mesmo. Mas existem coisas que nós devemos lembrar e ficar sempre trazendo a memória, porque a memória humana ela funciona como um mecanismo de defesa do nosso corpo. Sabe por que nós não colocamos a mão em algo quente? Porque um dia nós colocamos a mão em algo quente e queimou. Isso ficou registrado na nossa memória. E quando você vai colocar a mão em algo quente, a sua memória ativa a informação dizendo: opa, não coloque a mão aí, que você vai se queimar, igual aquela vez. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós caímos, tropeçamos, escorregamos, porque corremos no molhado, quando você vai pisar no molhado novamente, a tua memória liga aqui uma chavinha dizendo: opa, você lembra?
Não corre aí, porque você lembra que você caiu? Então a memória, ela funciona como um mecanismo de defesa nosso. Quando nós lembramos, quando nós trazemos à memória algumas coisas, nós sobrevivemos. A memória, ela traz essa sobrevivência. Como também a memória, quando nós lembramos de Deus, não é somente lembrar que Deus existe quando nós estamos passando por dias maus. Não é somente lembrar que Deus existe quando nós estamos com problema em casa. Não é somente lembrar que Deus existe quando a porta do emprego fechou. Não é somente lembrar que Deus existe quando nós estamos sentindo uma dor no corpo. Não é lembrar que Deus existe, pegar o telefone e ligar para o pastor desesperado quando o problema chega na vida, vir para a igreja desesperado porque um problema bateu na tua porta. Não é lembrar de Deus só quando tem a dor. Não é lembrar de Deus só quando nós passamos pelo problema. Pelo contrário, o autor está dizendo: lembra do Senhor no dia da mocidade, antes que venham os dias maus. Ou seja, a nossa memória, ela tem que lembrar de Deus não apenas nos dias difíceis, mas também nós devemos lembrar de Deus nos dias bons. Lembrar de Deus quando tudo está bem. Lembrar de Deus quando nós estamos trabalhando. Lembrar de Deus quando nós temos algo para comer na mesa. Lembrar de Deus quando as coisas estão dando certo para nós. Não lembrar de Deus quando tudo começa a dar errado. Ou seja, lembra de Deus na tua vida nos dias bons, nos dias maus. Traga sempre a lembrança do Senhor na tua vida, a presença dele na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus, exaltar o Senhor por isso. Duas coisas importantes desse versículo. Primeiro, ele usa a expressão lembrar. Lembrar. Quando a gente pega esse texto, ou melhor, essa palavra lembrar, eu lembro de um texto. Quando eu falo da palavra lembrar na Bíblia, eu lembro de um texto. Sabe qual é o texto que eu lembro? Pega a sua Bíblia, não feche Eclesiastes 12 não. Volta lá na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Quando eu falo da palavra lembrar, eu lembro desse texto. 1 Samuel, capítulo 1 também. 1 Samuel, capítulo 1. Volta algumas páginas. Depois a gente volta lá em Eclesiastes 12. Olha o que diz aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 17. Então respondeu Eli. Ele era o sacerdote. E ele está respondendo para Ana. Eli respondeu para ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 18. E disse ela: acha a tua serva graça em aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. E levantaram-se de madrugada, e eles adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor, o que diz aí? O Senhor se, mais alto, o Senhor se lembrou dela. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e Ana era muito humilhada por causa disso. Quem já ouviu falar dessa história? Diga amém. Era muito humilhada, porque ele tinha uma outra mulher, uma outra esposa, era normal naquela época. E diz a Bíblia que ela insistiu em orar. E quando ela foi no santuário e ela orou perante Deus, o sacerdote chegou para ela e falou assim: vai em paz, Deus ouviu a tua oração, Deus vai te responder. E a Bíblia fala que ela chega na casa dela e ela adora a Deus, ela agradece a Deus. E o que o texto fala é que Deus se lembrou dela. A palavra lembrar aqui não significa que Deus tinha se esquecido dela, porque Deus não se esquece de nós. A palavra aqui não está dizendo que Deus lembrou: lembrei de você.
você, não é isso. O texto está dizendo que Deus, Ele ouviu a oração dela, e Deus respondeu a oração dela. Quem está entendendo, diga amém. Quando o texto está dizendo que nós devemos lembrar de Deus, ou seja, nós devemos ouvir a Deus, nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos ouvir aquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, o conselho de Deus para mim e para você nessa noite é esse: ouça o Senhor, atenta àquilo que Deus tem te prometido, pois aquilo que Ele te prometeu, Ele cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, glorificando a Deus por isso. Lembra-te. E o texto fala assim, olha, lembra-te do teu, o que diz a sua Bíblia? Versículo 1 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador. O texto podia estar assim, olha, lembra-te de Deus. Poderia. O texto não poderia estar assim, olha, lembra-te do teu Senhor. Poderia. Por que o texto está dizendo, lembra-te do teu Criador? Não está se referindo a Deus? Fomos criados por Deus? Sim. Mas o texto, quando está dizendo lembra-te de Deus, o texto está dizendo que foi Ele que te criou, é aquele que nos criou, é aquele que nos conhece. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus conhece cada pedaço do nosso corpo. Deus conhece cada pedaço do nosso coração. Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece até mesmo aquilo antes de nós orarmos. Deus já conhece aquilo que nós vamos orar. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Por isso que o texto de Eclesiastes está dizendo, lembra-te daquele que te criou. Você não nasceu do nada, você não surgiu do nada. Você é uma imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. Jamais se esqueça que você foi criado por Deus e que você é imagem e semelhança dele. Amém? Você pode aplaudir e adorar a Deus por isso. Aleluia. Existem fases da nossa vida, que a gente pensa várias coisas a nosso respeito. Existem momentos difíceis que nós passamos, sobretudo momentos difíceis, que nós nos sentimos um zero à esquerda, um derrotado. Não, você é uma criatura, você foi criado por Deus, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Posso ouvir amém, queridos? Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse autor aqui, ele, quando escreveu esse texto, ele lembrou da mocidade dele. Sabe o que ele lembrou da mocidade dele? Ele lembrou que na fase que ele era jovem, ele estava longe de Deus. Ele lembrou que quando ele estava na sua juventude, cheio de vigor físico, né? Ele lembrou que ele estava, sabe como? Correndo atrás do vento. Ele lembrou que na época que ele estava na sua melhor fase, ele lembrou que ele estava correndo atrás de dinheiro. Ele lembrou que quando ele estava na sua melhor fase, ele estava construindo uma casa, a casa dos sonhos dele. Ele lembrou que quando ele estava na sua melhor fase, ele estava guardando dinheiro, juntando tesouros para si, estava juntando recurso financeiro. Ele lembrou disso. E a conclusão que ele chega, por isso que eu li até o final para vocês, o versículo 8, ele lembrou, ele percebeu que tudo isso que ele fez durante a sua mocidade tratava-se de vaidade. Tudo é vaidade, tudo vazio. Ele percebeu que toda a sua juventude ele gastou correndo atrás do nada.
Quem está entendendo, diga amém. Se nós somos lembrados